pequeno delay para o início da gravação, então, muito boa tarde. Gostaria de agradecer a presença de todos nesse projeto experimental que estamos iniciando hoje. Ler o filme foi uma ideia que surgiu a partir de uma apresentação do Juan, num outro encontro nosso, o Café com Meet, e aí foi sugerida essa possibilidade da gente ter o filme como uma referência para um trabalho interdisciplinar, e para nossa felicidade, o Juan e o Sávio, que são especialistas em artes visuais, toparam participar. Inclusive, uma outra felicidade nossa foi que esse encontro ele foi aceito como parte da programação da Semana Pedagógica, a título de convite. Então, nos sentimos muito honrados com tudo isso. E aí, pelo que a gente tinha combinado, eu vou fazer uma apresentação. A gente já vai para o trecho do filme ou ficou primeiro a apresentação? Apresentação primeiro. Primeiro a apresentação. Bom, o Sávio, eu tenho um contato, assim, digamos, pessoal com o Sávio, não conheço ele academicamente, mas fiz uma busca rápida aqui. Já tive que fazer, né, apresentações acadêmicas sem conhecer a pessoa. Conheço o Sávio como amigo, mas academicamente eu vi que ele fez um curso de História da Experimentação na Crítica e Cinema, Escola de Comunicação de Artes da USP. Foi um curso que ele fez em 2011, e o título da tese de doutorado dele também é muito curioso. Talvez, se a gente tiver tempo no final, eu possa falar um pouco mais. O cinema de Silvio Santos e a representação amazônica. Então, Silvino Santos, desculpa. Silvino. Ainda bem. Ficou melhor assim, porque estava muito estranho esse título. Então, muito obrigado, Ricardo. Mas eu deixo então aqui, desse jeito, a apresentação do Sávio. Mescla de acadêmica com informal e mescla de leitura equivocada do título da tese. Agora eu passo a palavra para a Rosa apresentar o Juan, antes de eu passar o link da cena inicial do filme que nós vamos comentar. Então, passo a palavra para a Rosa. Boa tarde. Então, nós queremos agradecer a presença de vocês, Sávio e o Juan também. Então, falar um pouco do Juan. Nós estudamos, o Juan Ferreira Fiorini, nós estudamos juntos o mestrado na UF, então conheci o Juan lá. E o Juan, ele é mestre em letras pela UF, e ele estuda hoje o doutorado em estudos da linguagem pela UFMT. Então, é uma honra muito grande que ele esteja, né, conosco, porque ele é especialista também nessa área do cinema, já que a dissertação dele ele abordou o cinema imaginário. Então, sejam bem-vindos. Tá. Pelo nosso combinado, até pensando em relação aos nossos recursos, eu vou passar aqui o link da cena inicial do filme que nós vamos conversar. Vou passar aqui no chat. E a ideia é que a gente pare agora alguns minutinhos para assistir e depois a gente retorna aqui para conversar. Essa cena inicial, ela tem 5 minutos, acredito. Bom, vamos então lá assistir e depois a gente volta para cá. Não perde tempo, coleguinha. Francisco. Bom, aqui para mim acabou já a cena, eu até compartilhei no caso de alguém não estar conseguindo acessar. E passo a palavra
a Sávio Stocco. Fez a tese sobre o Silvino Santos e não Silvio Santos, como o Ricardo disse. Exato. Mas tudo bem, Oswaldo. Boa tarde a todos e todas. Agradeço imensamente ao convite. Para mim é uma honra, uma felicidade estar aqui conversando com vocês. Agradeço pessoalmente ao convite do Oswaldo e da professora Rosa e do Ricardo também, né? São os professores do Instituto Federal de Rondônia que estão à frente, né, desse projeto, dessa iniciativa, e que tem essa primeira experiência, né, nessa sessão, né. Agradeço também, cumprimento o colega Juan, né, da área dos estudos do cinema, e só, como a gente está, né, nesse âmbito que tem, nessa proposta desse projeto, que tem, de fato, né, o interesse e a proposta de ser interdisciplinar, começar falando o quanto o cinema, né, há bastante tempo, ele se presta a essa interdisciplinaridade também, e o quanto isso, né, tem uma área específica que né, eu frequentei na minha formação de pós-graduação, que se chama Estudos Cinematográficos. Lá, um dos primeiros programas de pós-graduação e núcleos, assim, de formação nesse sentido é da Universidade de São Paulo, né, que eu fiz parte. Eu fiz meu doutorado lá com o professor Moretin, que, por sua vez, foi orientado pelo Ismael Xavier, né, que é um nome importantíssimo nesse âmbito só para a gente perceber um pouco essas genealogias, né, de formação e de constituição de um campo. É um campo muito menos antigo, muito menos tradicional, assim, no sentido de tempo e de, né, tempo de maturação de campo, do que os estudos literários, por exemplo, né, e, nesse sentido, os estudos cinematográficos se valem bastante, tanto do percurso que os estudos literários têm, mas também como de diversas outras áreas, né, então é um campo interdisciplinar por natureza, por constituição, enfim, para dizer que essas experiências, né, de cineclube, e eu acho que isso que a gente está fazendo, e o Oswaldo, Rosa e Ricardo estão iniciando agora, se aproximam, né, da experiência de um cineclube, que é esse ato da gente ver filmes em conjunto, né, na medida do possível, como a gente está fazendo aqui, juntos e discutir após, né, com a presença ou não de uma pessoa que vai apresentar um comentário, né, sobre o filme. Então, essa interdisciplinaridade, chamar atenção para isso é algo bastante caro, né, aos estudos cinematográficos. Eu vou me ater um pouco, né, entrando agora no aspecto do filme, exatamente ao trecho, né, e uma coisa que a gente, nos estudos cinematográficos, é acostumado a atentar bastante, para o que um teórico, né, da análise fílmica chama muita atenção, que é para esse coeficiente de transformação que os filmes empregam a seus temas de origem. O Fahrenheit 451 é um filme, né, como vocês sabem, é um filme baseado num romance, né, talvez o Juan fale um pouco mais dessa relação do filme com o romance, eu espero que fale, né, Juan? Mas que eu não vou me ater muito a isso, mas é interessante que a gente perceba também o quanto o filme, né, essa versão especificamente que a gente está se atentando, o quanto ela agrega no conteúdo do filme, né? Então, é isso o que o Truffaut fez a partir do romance, não é? Então, a gente tem um romance que vai falar sobre, né, esse governo, né, que está aí nesse local, né, que a gente está vendo, nessa cidade em que a gente viu no filme, né, e que tem os livros como inimigos, né, eles estão caçando os livros, né, só que tem uma sobreposição temporal que a gente pode, mesmo que a gente não conheça o romance,
previamente, a gente pode perceber, se a gente se atenta bastante, vai olhar o filme atentamente, a gente consegue entender um pouco de uma sobreposição temporal ali posta, né? O que eu quero dizer com isso, né? Primeiro, a gente tem no figurino, né, dos policiais, é um figurino que a gente conhece um pouco, né, o conjunto de figurinos, mesmo dos anos 60, assim, né, policial, dos bombeiros, não é como aquele que a gente vê no filme, ele parece ter linhas mais modernas, mais futurísticas, não é? E também tem um dado da mise-en-scène, e quando eu falo de mise-en-scène, a mise-en-scène é um conceito bastante complexo no cinema, mas ali eu estou querendo dizer um pouco assim, como aqueles atores, os bombeiros, estão agindo em cena, né? Desde o início a gente percebe eles se movimentando de maneira bastante organizada, né? O primeiro plano que a gente vê, se vocês se recordam, e analisar o filme é exatamente a gente lembrar obstinadamente sobre o que aconteceu. É um plano em que a gente vê o carro de bombeiro ali em segundo plano, em primeiro plano está aquele mastro, né, e os bombeiros descem um a um, não é? Há uma organização, há uma sincronia ali, não é? Desce um, depois o outro, não é uma movimentação bagunçada, digamos assim, não é? E logo em seguida eles, estando no carro, eles saem ali, a câmera acompanha, os planos acompanham, há um rigor ali naquela filmagem, não é? O carro passa, né, por debaixo, assim, a câmera acompanha um pouco, assim, meio em plongé, não é? Nesse movimento, assim, de cima para baixo, né? Acompanhando o carro, e tem um detalhe que me chama a atenção, que é quando ele passa, não sei se vocês vão se recordar, mas eu acho que é bastante significativo, quando ele passa por uma ponte de trem, né? A sonoplastia do filme, né, a trilha sonora, naquela música que também reitera esse ritmo daquele movimento, da saída dos bombeiros, ela vai dar vai fazer uma pontuação quando o carro passa naquela ponte de trem. Ela vai ter um barulho que alude ao trem, né? E o trem é uma máquina também, não é? Quer dizer, não também, mas o trem é uma máquina. O filme, né, nessa primeira sequência, me parece que está querendo aproximar, aquele tipo, né, de mise-en-scène, está querendo aproximar o grupo dos bombeiros a uma máquina, né, ao funcionamento de uma máquina, ao aspecto de uma máquina, né, na sua sincronia, na sua na sua rigidez, né, e isso tem a ver, né, com o romance, certamente, né, porque é uma história em que a diferença, né, de pensamento vai ser posta em xeque, né, naquele sistema de governo ali que está em questão no romance, e as pessoas não podem pensar diferente daquilo. Quando há um corte que a gente passa a ver a cena de interior ali do apartamento do personagem, né, a gente pode considerar que há uma oposição, né? A gente deixa de ver aquela mise-en-scène mais maquínica e a gente passa a ver gestos mais humanos, né? É um personagem, um homem numa mesa de café, né? Não tem nada ali de maquínico, né? O que me parece. Ele está tomando uma xícara de café, está ali no seu café da manhã e atende o telefone, né, em que ele é instado a fugir ali daquele local, né? Ele já deixou o local previamente, certamente porque ele já tinha notícias, né, da perseguição, enfim, já deixou aquele local todo preparado, né, com os livros escondidos, como a gente vai ver alguns planos em seguida, né, ainda nessa primeira sequência, mas também um outro aspecto, eu acho que contribui para essa leitura de uma sobreposição temporal, né. Eu falei no início que os figurinos são futurísticos, né,
Mas quando a gente adentra o apartamento, a gente vê uma decoração, né, mesmo que a gente não seja especialista na decoração dos anos 60, na moda dos anos 70 para os móveis, para o que, em termos de objetos ali, né, de uma residência, mas a gente reconhece alguma coisa, né, que são aqueles papéis de parede com aquelas bolas, enfim, alguma coisa ali que é dos anos 60, então a gente tem uma sobreposição temporal. Ele está falando de algo que remete ao tempo da feitura do filme de 66, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem esse grupo, né, dos bombeiros que, ou dos perseguidores, né, dos livros, que é futurista. E aí, quando eles descem, né, uma outra coisa que me chama a atenção também, que eu acho que é isso que eu estava falando, que é o coeficiente de transformação, que o filme emprega aos seus temas. Eu não sei o quanto isso está no romance. Juan, se tiver esse dado, seria muito interessante e rico para esclarecer, mas eles descem ali e fazem um ritual, não é? E por que eu estou chamando, né, de ritual? Não é só uma queima dos livros apreendidos, né? Eles botam uma roupa específica, não é? Uma roupa que poderia ser de um outro jeito, mas ela tem um elemento que parece ser uma roupa meio religiosa ali, do cara que vai atear fogo, não é? Tem um tipo... Oi, Ricardo? Lembra o Ku Klux Klan, deu... mas eu acho que lembra também roupas religiosas de outras origens também, é um elemento que ele coloca aqui pela cabeça, não é? Porque a roupa poderia ser um macacão, não é? Mas é daquele jeito específico. Ele carrega também os totens, e me parece por isso também que há essa ritualização ali daquele momento. Eles armam aquela mesa, né, em que os livros vão ser incinerados, poderiam atear fogo no chão, não é? Então, me parece que é todo um aparato. Eles carregam aquele carrinho que tem aquela sirene, não, aquela luminária, não é? Eles carregam, são uns 4 ou 5 desses carrinhos. Então, há um aparato, não é? A mesa, os totens com aquelas luzes, e as pessoas, não é? Os cidadãos ali vão ver aquele ritual, não é? Se a gente for, né, fazer um paralelo com os rituais da Inquisição, são rituais, são acontecimentos, práticas que eram para ser feitas em praça pública, não é? Para serem observadas. Não era só um ato de apreensão ou eliminação daquilo, né, que ia ser tocado fogo, mas é um ato também para servir de exemplo. Tanto é um ritual que é para servir de exemplo, no caso do que a gente vê no filme, que há aquela pequena cena, né, dentro da sequência, há aquela pequena cena da troca de olhares do homem mais velho, da criança que pega o livro e folheia, e do chefe, né, de um daqueles bombeiros, né? Eles trocam olhares e o homem ou concorda ou se rende, toma o livro da mão da criança, né, que está interessada ali em folhear, em ver o que é aquilo, enfim, não sei se há uma identificação que a gente pode entender, mas, enfim, esse livro é jogado na fogueira. Então, há um ensinamento passado para aquelas pessoas ali, né, e a criança, a partir daquela situação que ela viveu, ela, enfim, vai compreender que o livro não é para ela manusear, enfim. Acho que são pequenos elementos que a gente vê. Claro que o filme vai trazer uma série de outros elementos que podem enriquecer tanto essa sequência inicial, quanto outros aspectos, né, vão agregar, mas, enfim, o que me chama a atenção são esses elementos pontuais nessa primeira sequência. Eu esqueci de marcar meu tempo, mas já deve ter passado os 5 minutos, né, Oswaldo? Não, passou um pouquinho.
Mas serve de exemplo como existem muitos elementos nas cenas de um filme e um especialista consegue explorar muito bem isso. Mas agora eu passo a palavra para o Juan antes da gente abrir para o debate. Muito obrigado, Sávio. Bom, então, boa tarde a todo mundo. Teve gente que chegou agora, né, também. Eu sou o Juan, sou doutorando em estudos de linguagem na Universidade Federal do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, que não está quente hoje, muito estranho, mas enfim, e ao mesmo tempo muito bom. E, Sávio, fiquei encantado com a sua fala e a possibilidade de analogias, ou a potência de analogias que você vai desfiando, né, à medida em que você vai detalhando, né, essa sequência, e eu vou tomar alguns momentos dessa sua leitura também. Mas antes de falar sobre isso, né, falar desse romance, né, do Ray Bradbury. O Bradbury é conhecido mesmo como um escritor de ficção científica, né, além do Fahrenheit 451, tem também o Crônicas Marcianas, que é talvez um dos textos mais famosos dele. Ele é aquele típico escritor de ficção científica feita na década de 50, de 1950. Então, você tem muito daquela estética que hoje a gente vê como antiquada, que hoje a gente vê como ultrapassada, que hoje a gente vê como anacrônica, as roupas prateadas, as telas interativas, esse tipo de conceito que hoje, no caso a tela interativa, temos, né, escancaradamente, mas é o tipo de ficção científica que é bastante sintomática desde aqueles tempos, né, um período pós-guerra, onde você tem uma possível esperança de que a humanidade evolua, de que a ciência evolua a tal ponto, né, e ao mesmo tempo isso traga problemas terríveis, como o que nós vamos falar daqui a pouco dessa proibição da leitura, né. Por que do título Fahrenheit 451? Bom, aí tem uma jogada muito interessante, que no começo do filme, quando você tem os bombeiros, tem o chefe dos bombeiros, que é tratado de modo contra-plongé, com um olhar bem duro, né? Você vê que no braço dele está escrito 451, como se fosse o distrito, né? O número do quartel, alguma coisa assim. Mas 451, na temperatura Fahrenheit, é a temperatura já ideal para queima de papéis, para combustão de papéis. Esse 451 na escala Fahrenheit seria algo como 230 graus Celsius. Então, já é bastante sintomático o próprio título, né? E aí você tem essa civilização, né, é uma distopia, você tem e é uma distopia que ecoa muito politicamente, pensando nos tempos mais recentes, em tempos onde você tem proibição de livros por parte de pais em algumas escolas, ou por pressão popular, né, de conceito bastante elitista, bastante conservadora, bastante retrógrada, ou quando você tem uma geração que se recusa a ler um livro porque eu sei tudo que passa pelo WhatsApp da vida, então ecoa incrível e assustadoramente nos tempos atuais, né? E outra questão também que é muito interessante na adaptação mesmo, pensando nessa adaptação do Truffaut, que é o primeiro trabalho dele fora da França, é o primeiro trabalho dele a cores, né? Então é uma desvinculação, é um descolamento daquele Truffaut no Velho Vague. Então ele vai adotar um padrão de
de elaboração cinematográfica que é diferente do que a gente estaria acostumado a ver na Nouvelle Vague. E, como eu estava comentando nas semanas atrás, né, é um livro escrito em 53? Sim. Ele narraria os acontecimentos em um espaço literário e em um tempo literário não muito distantes de 53? Sim, mas o que ele pensa nessa questão de um futuro, né, o Bradbury, nessa concepção literária. Mas o que o Truffaut faz é uma atualização de tudo, de toda a trama. Então, como estava falando, né, tem tudo bem, existem alguns detalhes que evocam esse retrofuturismo, como as fardas dos bombeiros, às vezes, talvez até o carro, né, dos bombeiros, né, que é bastante incomum, mas o Truffaut, dentro dessa direção, claro que não é só ele, né, todo filme é um processo de adaptação coletiva, a começar pelo roteiro, pelo produtor, pela montagem, pela câmera, pelo figurino, né? Mas pensando nesse totem, né, um filme do diretor, o que o Truffaut faz é trazer uma trama futurista em 66, com figurino de 66, com locações de 66, com os móveis de 66, com as casas de 66, as locações são reais. Se você for ver mais para frente no filme, tem um trem que parece super moderno, mas era um trem que existia em 66, que é o trem que o Montag sempre sai para trabalhar e volta do trabalho. As casas, né, esse espaço onde eles vão fazer a queima dos livros, que é uma coisa inquisicional mesmo, né? E esse inquisicional vai nos conectar a uma outra coisa daqui a pouco. E o mais, talvez, contundente, né, para se notar esse senso de atualidade ali daquele momento, né, na construção do filme. Os livros, que são livros reais, existentes ali naquela época, livros que você poderia ter ali na sua estante. E é muito bacana, e os livros que são queimados ali são livros reais, e tem uma sequência de uns 60, 70 títulos que aparecem ao longo do filme. Mas qual é o primeiro livro que aparece? O Quixote, do Cervantes. E esse livro vai ser o quê? Vai ser incinerado, igual a passagem que há no próprio romance do Quixote, quando o cura e o barbeiro e a sobrinha do Alonso Quijano começam a vasculhar a biblioteca e começam a julgar quais livros deveriam ser queimados e quais deveriam ser mantidos. Já começamos com um eco que conecta, né, esse texto literário, né, a outros textos literários. E depois você vai ver outros livros, desde Minha Vida do Hitler, até o próprio romance 451 é incinerado na adaptação, a revista Cahiers, uma edição da Cahiers do Cinéma, que é a revista fundada, né, também por Truffaut, uma revista de crítica, né, e análise cinematográfica muito importante, é também incinerada. São incinerados, assim como falei, aproximadamente 60 títulos aparecem nos momentos em que são capturados, em que são incinerados. E essa incineração de maneira inquisicional, né, ela lembra uma sequência mais para frente, quando os bombeiros vão vasculhar a casa de uma senhora e começam a pegar os livros todos, e a casa tem cômodos entulhados de livros, e começam a jogar todos os livros do alto de uma escada, e a mulher não permite que os seus livros sejam queimados por eles. Ela se incinera, ou seja, ela se martiriza ali naquele momento junto com os seus livros. Ela não permite que outros o façam, antes que eu o faça, né? E você tem esse tipo de suicídio de uma pessoa queimada com os livros, num livro chamado Auto de Fé, do escritor italiano Elias Canetti.
que também é bem interessante de se pensar. E você tem, mais para frente, um momento que é talvez o mais bonito mesmo, que é a sequência final, quando... Bom, é um 40% spoiler. 40% spoiler, não é 100%. Quando o protagonista, Guy Montag, depois de ter os contatos com os livros e se questionar por que esses livros são proibidos, o que eles trazem de mal? Por quê? Eu li e não tive nada, né? Por que essa proibição? E ele foge e conhece uma comunidade de pessoas livro. São um grupo de pessoas que escolhem para si um livro, leem várias vezes ao longo da vida e decoram todas as passagens desses livros. E tentam perpetuar esses livros para outras pessoas. É talvez uma das sequências mais bonitas do filme mesmo, né? Depois de você ver tanta opressão com essa figura do livro, tudo bem, né? Essas pessoas leem para não terem os livros em casa, porque também ainda é um produto proibido, mas não deixa de ser muito bonito e traz até um certo conforto bem estranho, né? Que é um dos efeitos que o cinema tem de jogar com a gente, né? E é uma coisa, realmente é muito interessante. Quem tiver a oportunidade, vale a pena ver o filme inteiro mesmo. Assim, quem tiver como piratear, não podemos falar isso em público, pirateie. Quem tiver como comprar o DVD, compre, alugar, alugue, enfim. Acho que é um filme imprescindível para se ver. E para fechar, eu trago também aquela imagem do menininho que pega um livro e começa a folhear. O quanto aquilo é potencialmente interessante, né? É perigoso ali, mas o quanto aquilo é potencialmente interessante. Porque você tem aquele gesto do menino pegando sorrateiramente, né, ou inocentemente, o livro, folheando, ele não faz ideia do que está escrito ali, que letras são aquelas naquele papel, mas todos aqueles homens e aquelas mulheres também não. Mas talvez a gente possa pensar que é justamente um gesto como esse, desse menino pegando esse livro, que vai estimular o protagonista a essa crise consigo mesmo e que o levaria a tentar entender o que acontece, por que esses livros são tão proibidos, se até essa criança pôde manipulá-lo livremente. Então, bom, é isso. É um filme que ele geraria muito mais conversa, muito mais assunto, muito mais debate. E, se me permitem uma opinião, é subjetiva mesmo, totalmente, é um caso onde a adaptação consegue superar o próprio romance. Já falamos sobre isso na semana passada, sobre essas derrubadas desses mitos de fidelidade e traição nesse trânsito do literário para o fílmico. Mas é talvez um caso onde a adaptação realmente supera o texto literário. E porque ele é fiel? Não, absolutamente pelo contrário. Porque você tem um jogo criativo que é intenso e que é quase despercebido, se você não der, né, o devido detalhe, a devida atenção. E, para mim, é um dos filmes mais interessantes. E eu ouvi um comentário aqui, né, que reflete muito também dessa censura, né, do atual governo, e que não deixa de ser interessante para se pensar nesses ecos que esse texto provoca
nos tempos atuais, nesses tempos de WhatsApp. Juan, E é isso. Falando em ecos, vou aproveitar a sua deixa, eu já estava inscrito aqui. Tem um diálogo do Platão que chama-se Ion, e ele fala ali como funciona o processo de inspiração. Quando você está ao lado de um poeta inspirado, você quase consegue receber essa influência. E aqui a sua empolgação, que repete um pouco a sua empolgação da semana passada, fez eu lembrar desse diálogo do Platão. E como é gostoso a gente se envolver com a empolgação das pessoas, né? Teve um dos projetos que a gente fez, foi por empolgação de uma aluna com o livro A Realidade de Madhu, e daí veio todo um projeto, né, desse estimular a empolgação. E eu estou muito feliz de você continuar empolgado, e eu estou aqui, como no Ion, recebendo essa empolgação de tabela. E a explicação que você deu para o nome do livro fez despertar na minha cabeça assim, um questionamento para todos os presentes aqui sobre a ligação desse pequeno trecho do filme com os temas que nós trabalhamos. Você deixou já aqui a dica para o professor de física, de química, sobre a ligação do título com a unidade de medida, né, da temperatura. Isso já é muito interessante. A Celi já acabou adiantando qual seria a minha resposta. Como usar esse trecho em filosofia. Aí eu falaria da ideologia, justamente, na qual, contraditoriamente, nós temos mais liberdade de expressar as nossas ideias e como isso está sendo usado para manipulação. Ou seja, veio as redes sociais como uma alternativa às mídias, ao jornalismo, e isso está sendo contraditoriamente usado para manipulação. Essa seria a minha resposta, se alguém colocasse. Professor, como que você relacionaria a matéria de filosofia com esse trecho? Essa seria a minha resposta. Eu deixo essa pergunta em aberto para quem se sentir tocado com a pergunta e quiser falar. Temos aqui professores de diferentes áreas, né? E, ok, o Juan, quem quiser está aberto. Só lembrando que o próximo inscrito é o Ricardo. Aí eu não sei. Aí o Ricardo decide quem vai falar, se é o Juan, se é ele mesmo. Passa a bola para o Ricardo. Bom, era o Ricardo que quer falar agora? Pode falar. Oi? Pode falar, Juan. Ah, sim. Oswaldo, em relação a isso, né, eu não consigo deixar de pensar que é o mesmo discurso também que nós temos em relação à televisão, né? Também é um instrumento feito para manipular. O próprio cinema, né, em certo momento. Aliás, eu acho que o cinema é talvez um dos veículos mais potencializadores, né, no que se refere a influenciar uma massa, né? Toda a estética da sedução, ela está permeada pelo cinema, toda a estética do heroísmo está permeada pelo cinema, né, pelo audiovisual como um todo. Bom, as redes sociais também seguem nesse caminho. Eu penso num texto, e eu não penso isso por um lado negativo, né? Pensando naquele texto, naquele livro do Humberto Eco, o Apocalípticos e Integrados, né? Quando o Eco vai falar que existem esses dois grupos, né? Dos apocalípticos que sempre vão ver o pior, né, em tudo, né, e por outro lado os integrados que vão se misturar aquilo, vão se adaptar àquilo e vão saber conviver com ferramentas, com sistemas estéticos variados, né? Eu gostaria muito de ser muito mais integrado, na verdade, mas gostaria até de ser muito mais. Mas a gente o tempo todo vai ficar pensando, mas, cara, olha isso que a gente está vendo, né? Será que as pessoas não vão ter um senso crítico mais apurado para pensarem, né, que
o modo como isso está sendo trabalhado ali num programa de TV, em um filme, em uma série, não motivaria um questionamento, né? Então, eu, quando eu falei, né, desses tempos de WhatsApp, é uma ferramenta legal, adoro, uso sempre, etc., né? Mas é uma questão que exigiria uma reflexão bem mais complicada, né? E quanto a você falando da empolgação, eu acho que todo pesquisador tem que ser minimamente empolgado com aquilo que estuda. É, talvez até em tempos como hoje, a empolgação é o que talvez mais nos motiva, mais nos conduz à pesquisa. Porque, sinceramente, cada coisa que você vai vendo, né, nos rumos que a cultura, num país onde artistas, onde intelectuais, onde professores, onde educadores vão sendo cada vez mais perseguidos, cada vez mais sendo limados, talvez é a empolgação que é um primeiro caminho para nos conduzir. Eu não, assim, é o você ter vontade de, o tempo todo, né? É a tara, pelo, pelo, pelo estudo, pela pesquisa, né? Eu acho que eu vejo como uma condição, eu acho que não deveria ser exceção, deveria ser regra. É isso. Ricardo? Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Um pouquinho mais alto, por favor, Ricardo. Ok, vou falar um pouco mais alto. Melhorou? Melhorou. Tá joia. Eu quero agradecer primeiro a Geise e também Joana, que são duas alunas nossas que estão fazendo parte aqui desse encontro, que é bastante importante. Primeiro, o que me chamou a atenção e me lembrou uma frase atribuída a Monteiro Lobato. Quem mal lê, mal fala, mal ouve, mal vê. E por que eu estou falando isso? Porque se a gente pegar esses aspectos que foram apresentados nos filmes e para o leitor minimamente atento vai tentar fazer algumas ligações, por exemplo, a década de 50 e 60 dos Estados Unidos, e talvez seja uma das explicações de Truffaut ter saído da zona de conforto dele, da novela vague, e trabalhado nesse outro ritmo da ficção, porque você vê um mundo extremamente efervescente a respeito dos direitos civis dos negros. Esse é um ponto de partida que me chamou a atenção, da segunda metade da década de 50 até quase o final da década de 60 dos Estados Unidos. O que para mim faz parecer uma referência muito grande, por exemplo, as roupas a roupa que foi usada para queimar os livros, que na minha leitura inicial realmente lembro atos de inquisição, por ser em praça pública, aberta ao público, mas ao mesmo tempo aquele vestuário tem uma ligação muito forte com o movimento da Ku Klux Klan, na minha visão. Esse é um ponto. E se a gente for pegar também, pensando no aspecto, passa um certo ar de tranquilidade aquela cidade. É uma falsa tranquilidade. Isso é bem interessante também, porque essa relação do homem-máquina, se a gente faz essa ligação com os dias atuais, e você vê que nada na política, por exemplo, é por acaso. Se a gente pensar no homem-máquina, você pode pensar rapidamente aqui no slogan que foi muito difundido no tempo presente, que é: o Brasil não pode parar. Se o Brasil não pode parar, os homens, os indivíduos, a sociedade, ela pode ser comparada com uma máquina. E essa alusão a gente pode encontrar nessa cena que foi explicitada no início do encontro. Então, o que eu chamo a atenção aqui, que para ler o filme, para ler o livro, e a gente precisa dessas relações interdisciplinares para fazer essas ligações, porque há um movimento implícito, na maior parte das vezes explícitos, por essas situações que a gente precisa estar muito atento. Isso é para lembrar, já que puxou, alguém falou dos momentos atuais, que tomar um copo de leite não é só tomar um copo de leite. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Tomar um copo de leite pode ser, e certamente está sendo,
uma alusão direta a um dos regimes mais cruéis que a gente viveu na primeira para a segunda metade do século passado. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso. Nada é por acaso. E se a gente se omite nessa leitura, se a gente faz questão de não ler ou ler mal, a gente é, sim, corresponsável por essa situação. Era basicamente isso, não é nenhuma pergunta direta. Era só uma reflexão que eu fiz a partir dessa exposição que Sávio, Juan e Edis fizeram. Obrigado. Próxima inscrita é a Celi. Não abriu o microfone. Não abriu o microfone, Celi. O microfone, Celi, precisa abrir. Está fechado o seu microfone. Ô, Celi, aperta aí, por favor, o Ctrl D, D de dado, D de Daniel. Parece que ela está no celular. Aí no celular você tem que tocar na tela, aí vai aparecer o desenho do microfone. Isso. Pronto. Eu sou ainda uma alfabetizanda digital. Então, tem muita coisa que vem, né, de inspiração para a gente, né, nesse debate todo, nessa exposição que vocês fizeram. E uma das coisas que para mim ficou bastante evidente, eu não sou nenhuma teórica da comunicação, muito longe disso, mas que é interessante ver que, assim, o romance propõe, na verdade, faz, né, uma contraposição entre o livro, a leitura, e a questão da imagem, né, da presença uma presença meio que onisciente, sei lá como se diz isso, onipresente, né, da imagem, e de como ela pode ser trazer uma super valorização, né, da imagem, e contribuir para uma ideologia que, de certa forma, engole, né, o indivíduo, ou engole a crítica, né. E na verdade, quando a gente vê esse diálogo, né, entre o cinema, né, entre a imagem e o livro, ela é, nesse debate, por exemplo, que vocês estão fazendo, ela é extremamente enriquecedora, né, é um diálogo enriquecedor, né, que traz para a gente uma conversa, né, sobre questões que são as questões da comunicação, né, da comunicação humana, e dos intervalos e dos interstícios que ela tem, né. E uma outra coisa que eu acho interessante é de como essa discussão toda colocada no romance, ela antecipa realmente essa questão da imagem que a gente vê hoje, né, que a gente está, na verdade, vivendo hoje no Brasil, né. Quando a gente pensa nas imagens construídas, né, das fake news, isso fica muito evidente, né? Isso também que o Ricardo estava acabando de falar, né, a questão do tomar um copo de leite, né, como se fosse uma cena inocente, ou uma cena sem muito cuidado, ou sem nenhuma intenção que não o tomar um copo de leite, né? Dessa questão da violência, né, de como a imagem pode, ao mesmo tempo, ser violenta, né, nessa forma de se impor como uma verdade, e como no filme ela mostra que nessa contraposição de planos, né, que o Sábio levantou, ela pode suscitar a inquietação, né, e a crítica. É um pouco isso que eu queria dizer e falar.
Certo, obrigado, Celi, pela contribuição. Nosso debate está aberto. Eu passo a bola para os debatedores, se quiser aprofundar algum item que foi falado de maneira geral no começo, agora vocês podem aprofundar. E incentivo todos os participantes a colocarem reflexões, colocarem questionamentos. Passo a bola. Vai lá, Sávio. Abre o áudio. Ok, já. Tô brincando. Só falar o seguinte, eu acho que mesmo, né, isso que o Juan comentou, né, sobre o modo de produção distinto que é esse filme, que é de uma produção de estúdio, em que a gente vê tanto a questão do Technicolor, provavelmente eu acho que era esse sistema, né, que era muito caro no período e tudo, e fazer o contraponto de um sistema de produção em que ele iniciou sua trajetória, o Truffaut, né, o diretor, que é o da Nouvelle Vague, que realmente pontuava e lidava com um modo de produção muito mais simplificado. Era o período, ao final dos anos 50, início dos 60, um período em que as câmeras cinematográficas, né, estavam sendo barateadas, não é? As películas eram mais sensíveis, então você precisava de menos aparatos de iluminação, menos aparatos técnicos de pessoas, então passou a ser mais barato fazer um filme nesse período justamente em que a Nouvelle Vague, o que corresponde no Brasil ao cinema novo, desses cinemas do pós-guerra, em que a linguagem e a postura política também da maior parte, não é, ou de uma boa parte dos cineastas foram atualizadas, e eles, enfim, acompanhando o movimento político no geral da sociedade, não é, uma parte desses cineastas trilharam trajetórias mais engajadas, e mesmo, eu acho que, problematizando, não é, essa distinção de modo de produção que o Juan colocou, mesmo sendo um filme de estúdio, eu acho que talvez essa questão dele aparentemente querer fazer esse vínculo, não é, com 66, nesse romance de 53, me parece esse dado de certo engajamento. Claro, teve que passar por um produtor, por um estúdio, enfim, por todo um sistema, essa postura mais engajada de um comentário mais crítico para a sociedade daquele período dos anos 60, não é? Mas também tem vínculos, não é, com a trajetória do Truffaut, que veio dessa raiz, né? Se a gente for entender o conjunto de diretores da Nouvelle Vague, não é, tem posturas de outros diretores, é um grupo bastante engajado, né? Documentaristas que registraram as movimentações, não é, os protestos, enfim, como o Chris Marquer, e que, por uma longa trajetória, se dedicaram a esse tipo de cinema bastante engajado. Mas mesmo na ficção, eu acho que a gente precisa estar atento, né, como a gente está procurando fazer aqui esse vínculo, o vínculo que há entre esse cinema do pós-guerra com as questões de seu tempo, não é? E essas questões dizem respeito ao tudo que o movimento, a partir do movimento feminista, nesse período do pós-guerra, começou a desdobrar, não é? Com relação a outras minorias também. O 66, que é o ano de realização do filme, de lançamento, né? Tá às portas, né, na véspera das movimentações dos protestos de 68, não é? E quando a gente lida com um fato histórico, não é? Por exemplo, o de 68, de 68, tem todo uma véspera, não é? Momentos anteriores que vão resultar nesse evento. Então, é um filme que se vincula a esse calor, não é, dos debates e tudo. Acho que é bastante importante a gente se atentar para isso. E talvez essa seja, não é, a resposta do porquê que ele faz essa atualização. É um romance, uma distopia futurística, não é?
que remete ao futuro, a gente vê elementos disso, no entanto, a gente tem essa ambientação bastante concreta, bastante perceptível com o momento contemporâneo da feitura do filme, né, que é 66. Um outro elemento que a gente não comentou exatamente no plano, né, em que isso aparece no filme, a gente vê a televisão, a gente falava, não é, das mídias, enfim, e que na época seria a televisão, e a gente vê uma televisão, é da onde sai um punhado daqueles livros. Né? Então, a gente vê reunindo e se atentando para esses elementos que estão nos filmes, e que está nesse filme, a gente vê o quanto, não é, há essa coerência, não é, do todo da obra. Então, são aspectos, né, elementos que vão somando as leituras que a gente vai fazendo. É um procedimento, né, falando em método, não é, um procedimento de ler o filme. Mas é isso, Oswaldo. Vai lá, Juan. Eu gostei muito dessa relembrada que o Sávio dá, né, quando ele menciona essa TV como esse objeto onde se escondem os livros, né, logo na sequência inicial, porque o único método de acesso às notícias, às informações e de entretenimento que aparecem no romance e no filme está justamente na televisão. Então, tem uma sequência, por exemplo, no filme, em que a esposa do Guy Montag, né, do bombeiro, ela vai participar de um teleteatro interativo, onde você tem um personagem na tela da TV, e ela fala, e o personagem retruca, e ela tem que decorar as falas para atuar no momento em que há uma pausa, né, digamos assim, para que ela fale e depois o personagem que está na TV fale também. E é interessante, porque a TV é como um instrumento de bajulação mesmo nessa sequência, porque tudo que ela fala, a voz o personagem da TV fala, tá lindo, tá fantástico, é maravilhoso, né? E é um instrumento muito interessante que permite também alguns ecos, né, metafóricos, né, da televisão como esse instrumento, né, manipulador, que dentro daquela sociedade, né, do filme, ela está ali para mostrar que está tudo bem, estamos trabalhando para a felicidade da nação, por isso hoje nós queimamos alguns livros. Né? É bem forte, é bem intenso no modo como isso é transposto, né, para o cinema. Outra coisa que é muito interessante, fazendo um eco também com a fala do Sávio, sobre esse período em que esse filme é produzido, é lançado, 66, ele evoca também um primeiro movimento de contracultura, né, que vai surgir ali, em Londres, que é onde esse filme é gravado, que é o Swing in London. É um movimento de contestação jovem, colorido, pop. Você tem muita influência, principalmente das bandas de rock, né? No comportamento da juventude, da moda também, isso é um negócio que é muito importante. Então, quando você vê os figurinos, principalmente da esposa, né, do Guy Montag, né, quando vocês tiverem acesso ao filme todo, que vocês vão ver esse figurino que é totalmente jovem, é colorido, é descontraído, porque ela é uma pessoa feliz, ela não lê, ela não precisa de ler é uma coisa horrível, as pessoas que leem não são felizes, né? Isso é sustentado de uma maneira muito intensa no livro. E apesar de não ter uma conotação político-ideológico muito ampla, né, bem assim, escancarada, como os movimentos de maio de 68,
eu até diria que é um primeiro movimento de contracultura, de contestação da ordem, que vai culminar, né, depois, né, nesses eventos de maio de 68, claro, com outras conotações, com uma guinada ideológica, com uma guinada estética mesmo, né, isso vai mudar bastante também. Ricardo tem uma pergunta. Isso, uma pergunta para os dois, assim, nos tempos atuais. Como que a gente pode pensar numa possibilidade de despertar ou sensibilizar o interesse pela leitura, por assistir um filme, discutir um filme, porque a gente vive numa onda desse imediatismo, das respostas muito rápidas, prontas, todo mundo tem resposta para tudo, todo mundo tem opinião para tudo, todo mundo é especialista em literatura, sem ter lido o livro, é especialista em política sem ter estudado, especialista em um monte de coisa sem ter feito nada. Mas, enfim, não estou falando só do ensino formal. Sim, qual é a visão de vocês a respeito desse momento e como a gente pode trabalhar nesse sentido de sensibilizar as outras pessoas? Porque ouvindo a fala de vocês é extremamente interessante, sem dúvida alguma. Mas uma coisa que me fica na cabeça é que é uma fala embasada em um background de informações, de leituras, de estudo, e assim, e é difícil às vezes captar, de acompanhar para um público não iniciado. Então, como que se resolve isso? Ou como a gente consegue minimizar essas questões? Juan, como é difícil, eu passo a bola para você. Ricardo, eu vou ser sincero com você. Não tenho uma resposta para isso do tipo, eu já fiz assim e deu super certo. Há um tempo que eu atuo mais como pesquisador, não tenho atuado com ensino, então, mas né, a gente também não está desligado do mundo, né? Eu penso que talvez a melhor forma seria pelo diálogo amplo. Assim, pode parecer surreal, pode parecer bizarro, pode parecer utópico, mas, bom, com o professor não é utópico, né? E penso nessa apresentação, numa preparação para o estudante daquilo que ele vai ler. Eu penso também na possibilidade, isso também, né, parece meio surreal, mas pode funcionar, depende também, né, porque depende da escola, depende do tempo que a escola te dá, depende do tempo de aula que você tem, depende de uma série de fatores, né. Eu penso, por exemplo, na instauração de grupos de leitura, de roda de leitura, em que todos possam ler, né, um ler para o outro, da mesma maneira que as pessoas livram no final do filme. Penso também, claro, em que a leitura ela não tem um fim, ela não se encerra, ela não se esgota em termos de significado. Sempre há algo que pode ser conectado e sempre há um outro sistema de significação que possa ser apresentado. Um quadrinho, um filme, ou estimular que eles mesmos também produzam material audiovisual que seja a partir das leituras que tem feito. Pelo menos esse caso de produção de audiovisual, eu já senti a experiência de criar em sala de aula a partir de leitura e funcionou devidamente, né? E, claro, não desanimar com uma possível frustração de um resultado que não possa ser tão bem sucedido. Porque o tempo todo que a gente faz em sala de aula é experimentação. Por exemplo, quando a gente monta um plano de aula, a gente sabe muito bem que 70% do que você tem no seu plano de aula não vai ser aplicado ali naquela aula.
Então, isso eu estou pensando no caso de para ensino fundamental, de ensino médio. Em outras perspectivas, como de ensino superior, com certeza a abordagem é muito mais complexa. O estudante tem autonomia, ou a gente acredita que tem autonomia suficiente para que possa botar em prática um projeto, né? Mas no caso do ensino para crianças, para adolescentes, eu acho que, sem dúvida, tem que se conectar a outras ferramentas das quais eles possam expressar a sua interpretação. Oswaldo, posso falar aqui? Claro, Sávio, sempre. Ótimo. Eu acho que pode haver essa tentativa, né, de se pensar algum produto, alguma obra específica mais aproximada, não é, à geração do público, né, que se está lidando. E eu acho que uma experiência que vem dos estudos cinematográficos, mas eu acho que isso certamente passa também, não é, pelos estudos literários, que é o seguinte: o objeto de estudo nessa área das artes, do cinema e da literatura, ele pode ser qualquer tipo de texto, não é? Desde eu tive um professor na Unicamp, do audiovisual, que estudava os clipes da Lady Gaga. Um colega que fazia pós-doutorado lá, que estudava uma outra vertente de clipes de temática LGBT. Uma colega que estudava filmes de terror. Outro, tem um grupo de pesquisadores que que eles pesquisam cinema, que se chama de cinema de borda, que são esses filmes a partir do advento sobretudo, não é, das câmeras digitais, feitos em periferias. E um dos cineastas que eles se dedicavam era o Rambu do São Jorge. São Jorge é um bairro de Manaus, né? Então imaginem o tipo de filme que eles seriamente se debruçavam para estudar. Então, eu acho que pode haver, não é, uma liberdade, se não total, mas eu acho que total, sim, não é? Com relação à escolha, né, dos filmes. Por mais menos parte do repertório erudito que esses objetos, filmes, livros, enfim, eles sejam, né? Então, acho que esse é um aspecto interessante a se considerar, não é? Na escolha, na seleção do que vai ser debatido. E uma outra, eu passei agora recentemente, desde o ano passado, a ser professor efetivo no curso de artes visuais na Universidade Federal do Pará. Eu ministrei uma disciplina que foi bastante experimental nesse sentido que o Juan falou, de perceber e da minha busca de como envolver os alunos da melhor forma, né? Era uma disciplina que era Fundamentos da Imagem Eletrônica e Digital. Pense num segmento da produção artística e da produção audiovisual mais marginal do que esse. Eu não consigo pensar algo mais marginal, menos parte de um repertório que eles já tenham ali ao chegar na aula, né? Então, a gente comentava das experimentações ao longo, não é, da história do cinema, enfim, e das linguagens eletrônicas e digitais, nomes nunca vistos por eles, não é? E aí tinha, em especial, um aluno que dormia em quase todas as aulas, no fundo da sala, e quando chegou, eu não reparei isso que ele me observou, mas quando chegou na última aula, eu fiz um debate ali com ele de como tinha sido a experiência, né? E aí eu perguntei, Diego, eu estou expondo o nome dele aqui, né? Mas, Diego, como foi para você a aula, né? Que você, algum momento da disciplina que você tenha gostado, ou que aspectos você não gostou e tudo? Ele falou, olha, ele deu o braço a torcer, né, falou, eu dormia bastante na aula e tudo. Eu falei, tá, mas como que eu posso ajudar os próximos alunos, assim, que sentem sono, como você e tudo?
Ele falou, olha, teve uma aula que me chamou muita atenção. Foi uma aula que eu passei um filme mais esquisito, mais experimental, e que ele perdeu o sono por ser um filme mais estranho dos quais eu tinha apresentado. Ele falou, eu queria entender aquilo. Então, eu acho que, né, mesmo, né, para um aluno que parece, aparentemente, pode, né, se mostrar distante ali, desinteressado, mas eu acho que o que é a nossa busca, né, de tentar entender as obras, tentar entender os discursos, isso pode chamar a atenção, né, de um aluno que está ali aparentemente distanciado. Experiências em cineclube, só para falar de uma última situação, todas as experiências de cineclube das quais eu participei, os públicos eram reduzidos. Né, isso, para os professores mais, né, para os condutores ali daquela ação mais experientes, isso não chegava a ser um problema, né, para a maior parte deles. Assim. Claro que o objetivo é acolher o maior número de pessoas, mas mesmo quando tinha um público reduzido, eles levavam com a mesma consideração, com o mesmo empenho que um público maior. Então, você vai oscilar, não é? A gente tenta trabalhar tenta chamar atenção, tenta trabalhar, modular esse repertório de obras a serem discutidas e tudo, mas também tem um repertório, né, como o Fahrenheit 451, que demanda uma compreensão de uma literatura dos anos 50, algo que possa parecer, por mais popular que já foi um dia, mas hoje em dia pode parecer um repertório mais erudito, assim. Mas um pouco essas reflexões. Rosa está inscrita. Só quero uma fala em relação à professora, né, que trabalha com os alunos do ensino médio, que essa questão da leitura, mesmo, Ricardo, esse despertar o gosto da leitura não é algo fácil, é bastante complexo, porque tem que sempre a negociação com os adolescentes, verificar o que eles gostam também. Lógico que, enquanto professora de literatura, tem que fazer com que desperte neles também o gosto pela literatura clássica, né, o cânone, mas muitas vezes é essa negociação. O que vocês gostam e o que eu preciso passar para vocês também. Teve até um exemplo de um projeto nosso, a Cláudia, que está aqui, participou, a Vera também, até comentei sobre ele ontem. O título é Quem lê um conto, toma um café que eu te conto. Surgiu de uma ideia dos alunos dos nossos terceiros anos em 2018. O que eles propuseram? Que eu passasse para eles leituras de contos. Esses contos, alguns deles, o que tinha ali, às vezes, lá no YouTube, alguma produção, que é o exemplo do Venha Ver o Pôr do Sol. Então, ele tem, né, a parte escrita, tem também o curta no YouTube, o áudio também. Então, esses que estavam com áudio, eu passava para eles, e eles leram e depois foram fazer um debate com os alunos de uma escola daqui de Vilhena também. Então, isso ajuda bastante. E acredito também que essas informações do Juan, do Sábio, o Juan que eu converso, né, mais com frequência, esse outro olhar também para quando se lê um filme. E os alunos, eles têm que ter essas informações também. Veja a importância, pelo menos para mim, dos especialistas, a fala do Juan, a fala do Sábio também, porque a partir da fala deles, nós vamos começando a visualizar os filmes de outras formas. Assim também o papel nosso, no meu caso, né, professora de literatura, e todos os professores também, porque querendo ou não, em todas as disciplinas, como eu comento com os alunos, eles leem, e todas as disciplinas, o que está ali, as leituras, elas são, né, fundamentais, são essenciais. E não sei se vocês observaram, a fisionomia da professora Elza, ela não está na sala agora, no momento que os livros eram queimados. E em alguns momentos, as professoras de literatura visualizam esse queimar, porque quando um aluno não quer ler um clássico, é queimar um livro para nós. Então, é só esse comentário, até um desabafo enquanto professora.
Muito obrigado, Rosa. A gente vai se encaminhando para a conclusão, e quando o Ricardo colocou esse questionamento para o Sávio e para o Juan, como tornar acessível um conhecimento mais profundo, eu entendi assim como bem desafiador esse questionamento para eles, porque fica claro, pelo discurso elaborado deles, o discurso profundo que eles apresentam para nós, que eles estão inseridos numa realidade acadêmica que requer, em atividades como essa, um aprendizado para eles também. Para que as pessoas acompanhem, eles têm que partir dos questionamentos dos presentes, né? E aí esse processo dialético, educativo, de estarmos sempre aprendendo, é o que faz com que eu não fique intimidado numa atividade como essa, em que, mesmo sem o conhecimento erudito dos debatedores, eu me sinta autorizado a propor também uma atividade para refletir, uma atividade interdisciplinar inspirada em algum filme. Então eu tenho que estar aberto a aprender com essa atividade, a vir alguém e falar assim, olha, o professor Oswaldo, você não observou esses detalhes aqui. E aí esse processo, ele é desafiador e muitas vezes intimidador. Você se colocar numa situação que você tem que aprender. Estamos aqui fazendo isso. Eu não quero encerrar exatamente, mas eu vou encaminhar para o encerramento, vou interromper depois da fala final dos convidados, eu vou interromper a gravação e vou pedir, por favor, para todos os presentes continuarem aqui, porque a gente precisa delinear, a gente precisa debater a continuidade dessa atividade, e seria muito importante para nós aqui do Instituto que os especialistas dessem dicas aqui para a gente, como a gente pode futuramente continuar esse projeto que começou, na minha opinião, com super pé direito. Então, muito obrigado pela presença do Juan, do Sávio, de todos os outros presentes. Passo agora a palavra, primeiro para o Sávio, depois para o Juan, para eles fazerem as considerações finais, e aí para eu encerrar a gravação. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldo. Só agradecer enormemente, foram horas prazerosíssimas aqui, e tem uma modalidade, lembrar, né, tem uma modalidade de análise, de estudo de filme, que é esse debate coletivo, que a gente considera nos estudos de cinema, é o que a gente pensa em conjunto a partir do que cada um vai falando, né, de modo bastante espontâneo, claro que pode ter uma condução. Então, isso que a gente está fazendo é de bastante valor, é formativo, enfim, serve para a gente se posicionar também, né, aprender a se posicionar em outros debates, pensando, né, no caso dos alunos, claro, mas serve também para a gente se sentir mais apropriado, né, se apropriar mais desse objeto riquíssimo que é o audiovisual. Então, é uma modalidade, né, de fato, não só pensando no que cada um disse individualmente, na riqueza do que veio disso, mas pensando na riqueza do que a gente construiu em conjunto. A partir de elementos que o Juan trouxe, eu pensei em algumas coisas, a partir da fala do Ricardo, a gente pensou em outras, a partir do comentário da professora Célia, a gente pensou em outras coisas. Só lembrar também, quando teve aquele comentário sobre a capa da revista, não é? Da Fernanda Montenegro, e que alguém falou em eco das imagens, né? De fato, a história da arte trabalha com essa rememoração. Vocês falaram de ecos literários, mas a gente está vendo ali uma imagem, né, pensando na capa da revista, pensando na imagem do que está no filme, né, quando a senhora que o Juan disse, que coloca fogo nos próprios livros da sua casa, aparece ali uma fogueira de livros, em que ela se ateia a fogo, são imagens fortes e que são rememorações, ecos de outras imagens que a gente tem, né, pensando na história das imagens de maneira ampla, e também tem as imagens literárias, né, então por isso que a gente tem que pensar sem barreiras mesmo, e pensando coletivamente, a gente pensa, a gente avança bastante. Eu acho que esse é um caminho a ser trilhado. Muito obrigado.
Então, queria agradecer a Oswaldo, Ricardo, Rosa, Vera, né, a todos os professores do IF de Rondônia, pelo convite, pela oportunidade de poder aqui conhecer vocês, de poder rever a Rosa, essa colega, né, desde os tempos lá de Uberlândia, porque eu tenho um afeto tremendo, né? Obrigado mesmo, Rosa, por se lembrar de mim, por me chamar para vir aqui trocar uma ideia com vocês. Eu queria agradecer pela oportunidade de ter conhecido o Sávio, que fiquei já curiosíssimo em pesquisar você, jogar você aqui no Lattes. Mas, por que eu falo? Eu sou membro de um grupo de pesquisa daqui da UFMT, chamado SEMIC, Semióticas Contemporâneas. Inclusive a Alice, que está por aí, é minha colega, também membro do grupo, eu quero muito depois conversar com você sobre algumas coisas, quem sabe você não entra na roda aqui com a gente. Bom, e para falar um pouco sobre umas últimas palavras, né, pensando, né, eu acredito que Fahrenheit 451 é um texto muito rico, que pode ser, sim, trabalhado também para quem deseja se interessar em aplicá-lo, né, para ensino fundamental, médio. É importante a gente não menosprezar o conhecimento do estudante, pensar que ele sempre está sabendo de algo, né, isso é muito importante também, ele sempre está atento a algo, a gente estimular essa criticidade deles, por mais rudimentar que seja, isso é muito importante, conectar também com outros produtos, como falei, né, com quadrinho, com filmes, né, com estimular a produção desses outros produtos semióticos também, isso é muito importante, porque não é só pela escrita que um aluno se desenvolve o seu senso crítico, que desenvolve o seu conhecimento, as suas possibilidades de interpretação. E também dá uma sugestão, já que estamos falando de ficções distópicas, né? Deem uma olhada com mais carinho às produções distópicas adolescentes que têm surgido, desde Jogos Vorazes, Divergente e outros, porque é um fenômeno muito interessante de distopia, no qual nas quais os protagonistas são jovens, são adolescentes como eles. Que fenômeno é esse que bota os jovens para serem massacrados, perseguidos, oprimidos? Ou que, né, paralelamente, você tem o jovem como um protagonista que vai levantar a sua voz contra uma sociedade injusta e se torna o herói de uma causa. Então, é muito interessante focarem também nessas ficções distópicas juvenis mais recentes. Elas talvez são as que melhor dialogam com o aluno, e eu acredito que pode estimular muito bem um senso crítico. Tem os filmes deles, tem fanfic adoidado, tem tanta coisa, né, interessante para conectar a leitura dos livros, né, para estimular também mais conversas, mais interpretações, que é um produto muito rico. Mas é best-seller, não é clássico. Gente, pior do que ler um texto pop é não ler. Existe algo muito pior, é não ler. Então, acho que nunca foi tão importante também ouvir o que esses alunos estão lendo, o que eles estão escutando, que filmes estão vendo, como que a gente traz isso para a sala de aula, para uma produção escrita, para uma produção audiovisual, para uma representação imagética que seja, e trazer esses textos mais recentes também para eles. Então, bom,
Por que eu estou falando sobre isso? Afinal de contas, estamos numa semana pedagógica, né? Então, acho que é nada mais pertinente pensar. Fahrenheit é um texto muito bom para se aplicar a um público de ensino fundamental e médio? Sim, mas conecta, por exemplo, Fahrenheit com Divergente. Há possibilidades variadas, claro, né? Conecta, por exemplo, com as notícias que a gente tem visto por aí de proibição de livros, de pais que fazem movimento para proibir que um colégio público ou privado, não importa, não dê esse determinado livro para os alunos. Por quê? O que há de tão potencialmente perigoso em um livro? É o que está aqui no Fahrenheit, né? Então, é a premissa do Fahrenheit, né? Então, é isso. Obrigado a todo mundo pelo convite. Eu espero, Oswaldo, Rosa, Ricardo, todo mundo, que outros diálogos possam surgir, que a gente tenha a oportunidade de se ver mais vezes, tá bom? É isso. Enquanto houverem pessoas empolgadas, nós estaremos por aqui. Eu vou interromper a gravação e a gente continua para alinhar o futuro desse nosso encontro. Encerro aqui a gravação.